Pessoal, tudo bom? Rui Alves. Vim falar com vocês hoje dos nossos fundos multimercados e também da nossa carta do mês, tá? As Confissões de Santo Agostinho. Por que selecionamos esse livro para representar a carta do mês? Santo Agostinho foi um dos maiores filósofos e teólogos do início do cristianismo. E nesse livro, As Confissões, tem uma frase que ficou extremamente célebre. Senhor, faça-me casta e continente, mas não ainda. E a gente acha que isso tem muito a ver com o arcabouço fiscal atualmente no Brasil. Por quê? Se olharmos o arcabouço e a PEC da transição, isso permite com que o Brasil cresça despesa em 2023 na casa de 7%, 2024 na casa de 4%. Mas quando chegamos em 2025, 2026, parece que finalmente vamos ficar castos e continentes e crescer despesa só 1,5% pelos nossos cálculos. Isso não casa com o ciclo eleitoral. Quando olhamos para o ciclo eleitoral em 2025 e 2026, em ciclos anteriores, governos do PT estavam crescendo despesas na casa de 6,5%. 1,5% dentro de uma necessidade de reeleição não nos parece um cenário crível. Então a gente acha que o mercado pode acordar para esse risco. Também ainda estamos pagando um dos maiores juros reais do mundo e sem um superávit fiscal nossa dívida continua divergente. Tá? Com esse risco na mesa e depois de 350 basis points de cortes na curva, a gente está reduzindo nossa posição em juro nominal aplicado e também reduzindo nossa posição em inflação implícita aplicada. Vamos para o segundo ponto. Para os Estados Unidos, a nossa analogia do mês é a peça de Samuel Beckett do Teatro do Absurdo chamada A Espera de Godot. E nessa peça, dois personagens esperam pela chegada de uma pessoa que eles não sabem se chamam Godot, não sabem quando ele chega e não sabem o que dirá. Isso parece muito com a situação do mercado com relação à recessão dos Estados Unidos, onde o mercado não sabe quando chega e quando chegar não sabe que intensidade ou o que essa recessão dirá. Nossa concepção, o mercado ficou muito acostumado nas últimas 3 recessões nos Estados Unidos com processos muito agudos. Foi o caso do estouro da bolha de tecnologia em 2000 com o World Trade Center em 2001, foi o caso da grande crise financeira de 2008 e o caso agudo da Covid. Todos os três com forte impacto em períodos curtos de tempo no mercado financeiro e principalmente nos índices de ações. Esse processo é um pouco diferente. A gente está vivendo as consequências de um aperto monetário, que é mais similar ao caso brasileiro no momento, onde estamos há mais de 2 anos apertando as condições financeiras. Isso ocorre de forma mais lenta, mas temos no momento um mercado de trabalho sobreaquecido nos Estados Unidos e é o dever do Fed trabalhar para fazer com que a demanda caiba dentro da oferta. E claramente existe ainda um desbalanço de demanda e oferta no mercado de trabalho americano. Nossa concepção para isso, o Fed vai continuar apertando até que o mercado ceda. Com essa concepção, continuamos tomados em juros nos Estados Unidos. E perceba, é tomado em juros nos Estados Unidos e também vendido em bolsa. E não tem dissonância nessas posições. O mercado de ações normalmente não gosta das últimas etapas de um ciclo econômico, porque dentro do aperto de condições financeiras, acaba que você começa a reduzir a receita nominal das empresas, tá? A inflação está cedendo mesmo que devagar e o PIB desacelerando. E por outro lado, os custos para as empresas começam a subir nessa fase do ciclo, porque os custos unitários de trabalho começam a pesar nas empresas. Nesse conceito, a nossa modelagem de lucros para o S&P sugere um período ainda difícil à frente. E pensamos bem, tá? Quando a gente fala não lutar contra o Fed, é não lutar contra o Fed quando o Fed afrouxa as condições financeiras, mas é também não lutar quando o Fed está ainda tendo que apertar as condições financeiras. Então, tomados em juros e ainda vendido em bolsa. Vamos para o terceiro ponto da carta, onde a gente fala da decepcionante reabertura da China. Quando a gente falava da reabertura da China, a gente usava até uma frase jocosa dizendo, olha, vai ser mais mobilidade, a razão pela qual a gente continuou comprado no petróleo. Vai ser o chinês viajando mais internamente, mas também viajando para Paris para comprar bens de luxo e viajando para Macau para jogar nos cassinos, coisas que o chinês adora fazer, tá? Tem se provado verdade. O consumo interno na China tem se mostrado resiliente, ok, mas quando a gente olha para o mercado imobiliário chinês, a gente vê sinais de falta de recuperação. Vendas de casas, preços de casas, início de novas construções, ainda em patamares bastante fracos. Isso está se refletindo, por exemplo, no mercado de aços longos, que tem demonstrado fraqueza de demanda, e a gente continua vendido no minério de ferro nesse sentido. Também estamos preocupados com relação à China, com relação aos efeitos em todo o continente da Eurásia, porque a China e a Europa são muito ligadas, em termos principalmente de comércio. Se a China fraqueja, a Europa fraqueja junto, normalmente. E a gente já vê alguns sinais
no PMI de manufatura da Europa, nas ordens industriais da Alemanha. A gente vê sinais que talvez a Europa comece a ter um período mais difícil pela fraqueza da reabertura na China e pelo seu próprio processo interno. Tá? Então a gente começou a ter algumas posições novamente vendidas na Europa. De modo geral, a gente acha que esse processo beneficia o dólar norte-americano. Por quê? Porque você ainda tem uma economia pujante nos Estados Unidos, tá? Um consumo forte nos Estados Unidos. De modo geral, em contraposição a um processo que a gente vê fraquejando no continente da Eurásia. Então, comprar o dólar, principalmente contra moedas asiáticas, europeias e principalmente moedas que têm um carrego menor que o dólar, a gente acha uma postura devida. Então, a gente é comprado no dólar contra moedas como a coroa sueca na Europa ou como o próprio renminbi na China. Quer saber mais sobre a nossa carta, sobre as nossas posições? Visite o nosso site, o nosso blog da Quineia, a carta vai estar lá. Também toda a descrição do resultado do mês, que a gente escreve posição a posição, área a área, tá bom? Siga no YouTube, tá? Nosso Instagram sensacional, cada vez com mais seguidores e com conteúdo de qualidade para os nossos parceiros e clientes. Um forte abraço e até o próximo mês.